Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com prazer cumprimento a todos e numa grande alegria de podermos mais uma vez abrirmos a palavra de Deus e juntos estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje a lição de número 12, a penúltima do trimestre. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de abrirmos mais uma lição e podermos juntos estudarmos. Estenda a tua mão sobre nós, nos abençoando, nos guiando e nos fortalecendo no conhecimento da tua palavra para o sustento de nossa fé. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Oração, cura e restauração. Tema muito interessante hoje. O verso central, o tema principal, Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Interessante, isso que ele está dizendo aqui pode ser uma rotina nas nossas vidas, simplesmente uma rotina. Só precisamos ser justos. Só basta ser um justo. No segundo tema desta semana, a caixa de ferramentas essenciais do cristão. Pelo contexto de Tiago, capítulo 5, verso 13, dá bem para ver o resultado de ter essa caixa de ferramenta em mãos, entre aspas. O texto de Tiago 5,13 resume as ferramentas orar e cantar ou tocar algum instrumento. Ele pergunta: está alguém sofrendo? Ore. Está alguém alegre? Cante ou toque. Sabe, irmãos, a oração, na realidade, não é só se estiver sofrendo. Claro que não. Se estivermos alegres também. Orar sem cessar foi o que o Tiago aprendeu com o irmão dele. E contextualizou em todos os seus ensinos. E da mesma forma, para tocar ou para cantar, não é só se estiver alegre. Se estiver triste, é uma excelente terapia também. Como é gostoso. A música realmente faz muito bem para todos nós. A boa música. Lembra que as pessoas que utilizam música nos currais para tirar leite, aqueles que lidam com ordenhas também, já é comprovado cientificamente que o gado aumenta o leite ouvindo música. Os animais diminuem o estresse. E isso traz só resultados positivos. Mas nós não podemos perder de vista que a questão da música em si, a música, ela entra sem bater na nossa vida. Basta dar ouvido para ela. Quando você vê, está batendo a mão, está batendo o pé, e para sua mão está batendo, o seu pé está batendo, tem que ter vindo a ordem do cérebro. Agora, quem deu a ordem se não foi você? A música. Pense nisso. Ao ouvir boas músicas, bons resultados. Muito bom, ótimo. Mas se ouvir uma música que pode realmente trazer transtornos, como rock, por exemplo, metálico, como ouvir aquilo e não sofrer as consequências do que ela quer transmitir? Dentre outros tipos por aí. Como é gostoso ouvir um sacro, como é gostoso ouvir um clássico, ou mesmo músicas popular do dia a dia, mas que tem poesia, que tem letra, que tem fundamento. É lógico que não é música para ouvir dentro da igreja, mas uma boa música
com a boa poesia. É gostoso no ambiente cotidiano. Cada lugar tem sua roupa, cada lugar tem sua música. Não devemos radicalizar, mas muitos tipos de música não fazem bem de espécie alguma, fazem mal. Da mesma forma, a questão tanto de orar quanto de louvar, nós louvamos cantando, nós louvamos orando. Orar sem cessar é estar conectado com o Reino Eterno o tempo inteiro. Nós precisamos estar conectados. Dessa forma, o nosso entusiasmo, a nossa disposição estará sempre em evidência. Terceiro tema, oração pelos doentes. No capítulo 5, verso 14 e 15, temos aqui orientações muito interessantes no livro de Tiago a respeito desse contexto. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os anciãos da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Muito curioso, sabe que não é só numa extrema unção que se usa o óleo. É muito forte o impacto da unção. E pode realmente estimular a fé, especialmente do doente. A intercessão presencial, irmãos, é muito importante. É de forma fundamental recuperador na vida de quem está doente. O que não faz bem é importunar. Muitas vezes as pessoas querem visitar os doentes, mas querem ir no momento impróprio. Quando o quarto está cheio de gente, chegou lá dentro, está vendo que está cheio de visita, aí você vai lá aglomerar mais um pouco. Já viu que está cheio, entra, só cumprimenta e vai embora. Não adianta fazer muvuca ali, porque não vai resolver nada. Vai cansar a pessoa, estressar a pessoa. Agora, se você for em horários flexíveis durante a semana, é mais fácil. Geralmente no sábado ou no domingo é que todo mundo vai. Talvez não seja, e na maioria das vezes, o caso. Nós estamos falando de alguém que internou agora, internou essa semana, semana passada, há alguns dias. Mas e agora olhando para aqueles doentes que são incapazes, aqueles que são deficientes? Ah, esses aí ninguém quer visitar, porque esse aí dá trabalho, né? Ajudar a dividir com a família o peso de carregar essas cruzes. Isso é muito gostoso. Poder ser um instrumento na mão de Deus, compartilhando esse tipo de oportunidade com aqueles que nos cercam. Isso é muito importante. Poder ajudar a família a cumprir com a missão. Sabe, irmãos, alguns doentes já estão há anos daquele jeito e precisa, aqueles, qualquer hora que você for visitar, será muito útil. Nunca você vai pegar a casa dele cheia, pode ter certeza. A maioria está correndo desse tipo de doente. Trabalho, dá banho. Não, vai ser difícil. Mas a obra de Deus está te esperando. Não esqueça disso. A sua negligência aquele dia vai ser contado no meio dos cabritos.
Mas a sua obediência, a sua prontidão ao chamado, será contada naquele dia no meio das ovelhas. Vinde, benditos de meu Pai. Ao que fizeste ao menor desses pequeninos, é o que fez a mim. Cura para a alma, quarto tema. Aqui volta para o verso central, na abertura da lição, Tiago 5,16. Confessar uns aos outros. Claro, eu vou confessar o que eu afetei o meu próximo, antes de levar a minha oferta. Eu vou orar pelo meu irmão de fé, ele vai orar por mim. Isso é muito importante. E se aquele irmão é um justo, eu vou abrir meu coração para ele, para que junto comigo ele ore e possamos buscar o conforto do perdão divino. Sabe, meus amados irmãos, confiar na oração dos justos, e principalmente ser um justo, de verdade, é algo que fortalece a fé daqueles que servem ao Senhor e confiam no povo de Deus. Isso, com certeza, aumenta as fileiras dos socorristas missionários do Senhor. É muito importante caminharmos, trilharmos nessa direção, de buscarmos de Deus a condição e a bênção de sermos realmente justos e poder transmitir isso ao mundo ao nosso redor. A história do paralítico de Cafarnaum, relatada em Marcos 2, de 1 a 12, remonta bem isso. Aquele indivíduo, ele recebeu apoio dos amigos. Os amigos dele sabiam que ele confiava neles. Tinham eles como justos. E eles como tais agiram com aquele paralítico. Colocaram ele numa maca, subiram no telhado. Imagine subir num telhado carregando uma maca de uma pessoa tetraplégica. Abrir o telhado em cima e descer lá dentro, no ambiente onde estava Jesus. Que apoio maravilhoso, que conforto ele recebeu de saber que o desejo dele foi realizado pelos seus amigos. E mais ainda, mal podia esperar que o próprio Cristo o confortaria com perdão, com apoio, sem crítica, sem especular. Porque infelizmente a maioria das pessoas vão visitar doentes nos hospitais e já leva o caixão debaixo do braço para enterrar o cara. Eu já assisti pessoas chegar para alguém que já infartou e chega lá e começa a contar a história. Um parente meu teve um problema desse, mas com 2 dias morreu. É muito triste isso, irmãos. Saber que tem pessoas que a língua não para de trás dos dentes, não dá conta, não pensa para falar as coisas, principalmente no ambiente daquele. Chega lá, está com câncer, começa a especular para ver se ele não cometeu algum tipo de pecado que merece aquilo, e contornar, fez alguma coisa. É um absurdo como diabos as pessoas com facilidade. Nós temos que ser uma bênção na mão do Espírito Santo, para levar conforto para as pessoas. Não é para levar mais estresse do que eles já estão passando, mas já chega o mal que eles já fizeram para eles mesmos. Independente se aquele mal que ele está passando é um mal que ele plantou para colher, ou é um mal que ele não plantou para colher, como no caso de Jó. Apenas tinha sido chamado para servir no ministério da dor, para a honra e para a glória de Deus, para alcançar propósitos divinos. Agora, quem sou eu e quem é você? Para ir lá ficar especulando, ao invés de levar conforto, levar transtorno e estresse para quem já está doente. Tudo que ele precisa naquela hora é conforto
é apoio. O que ele menos precisa é de língua solta, trazendo mais estresse na vida dele, mais do que ele já está enfrentando com a própria doença. O paralítico de Cafarnaum, ele recebeu apoio e conforto dos amigos, de verdade. Olha que para pegar o paraplégico e subir telhado acima e descer tudo da cor, não é brincadeira não, meus irmãos. Você está preparado para fazer isso por alguém? Já pensou nisso? Tenta viajar no tempo e imaginar o que esse paralítico recebeu de apoio dos seus amigos e de conforto, de que o desejo dele seria realizado, e o maior de todos, encontrar com Jesus. É o que eu e você temos que proporcionar na vida de todos ao nosso redor. A certeza que a nossa conduta, as nossas escolhas, os nossos atos, as nossas palavras proporcionarão condições das pessoas enxergarem o encontro com Jesus. Seja essa a nossa conduta e a nossa escolha, irmãos. Modelos de oração. Aqui aparece Tiago 5, 17 e 18, tratando sobre Elias. E mostra Elias fazendo dois tipos de orações distintas, com o mesmo sujeito, o povo de Israel. Numa, ele pede para parar de chover, e 3 anos e meio ficou sem chuva. E na outra, ele pede para voltar a chuva. Dentre muitas outras coisas que esse moço fez, ele foi um justo, alguém que foi redimido em vida, e pela graça de Deus, hoje mora no reino eterno. Esse moço viveu 1000 anos antes de Cristo e teve o privilégio de marcar a sua vida novamente depois de 1000 anos que ele tinha vivido aqui na terra. Ele teve o privilégio de marcar as páginas da história no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração, em companhia de outro personagem que vivera 500 anos antes dele, há 1500 anos antes de Cristo, Moisés, e foi ressuscitado. Esses dois indivíduos vieram no Monte da Transfiguração visitar Jesus. Tem uma palestra muito interessante registrada aí no meu canal no YouTube, uma vigília no Tabor. Assista, você verá detalhes interessantes sobre essa visita de Elias e Moisés no Monte da Transfiguração. Meus amados irmãos, esse moço veio realmente. Ele veio realmente e escreveu um pouco mais na história desse mundo quando ele veio visitar Jesus. Elias, um homem justo, um homem de Deus. Ele vem representando aqueles que serão transladados vivos um dia ao encontro com o Senhor dos ares. E Moisés veio representando os que serão ressuscitados como ele foi. Muito marcante no ministério de Cristo essas visitas. Dentre os modelos de oração, os diversos que nós podemos fazer e devemos, existe um modelo de oração muito embaraçoso que às vezes também precisamos fazer. Quando percebemos que a vontade de Deus é aquela. A missão de olhar no olho daquele indivíduo, pela graça de Deus e a revelação do Espírito Santo, já vimos que ele cumpriu com a missão. Não custa, pelo poder de Deus, intercedermos para suplicar que Deus nos descanse. É muito difícil isso. É uma oração embaraçosa. Não podemos atingir, temos que ter jeito para fazê-la, sem constranger quem está em volta e principalmente o doente. Mas suplicar ao Senhor para que em Cristo ele possa descansar em paz. Sabe, meus amados, nós não estamos andando na contramão da fé.
Eu já assisti muito, muito mesmo, esses tipos de dores. Pessoas com câncer tomado dos pés à cabeça, com o corpo todo tomado, em metástase plena, com as raízes do câncer comprimindo a coluna, a medula, os ossos, o organismo todo. É muito triste, irmãos. Já assisti pessoas retornando fezes pela boca por transtornos causados pela doença. É muito triste, meus irmãos. Pegar uma pessoa dessa no colo e levar para casa, para morrer em casa, e você sentir o cheiro daquela pessoa. É muito triste, irmãos, muito triste. Já assisti muitas experiências dolorosas com isso. Isso é suplicar a Deus num tipo de oração desse. É algo que requer muita fé, muita dedicação e principalmente muito amor pelo semelhante. Mas pense nisso. As orações não são somente para motivos alegres, para propósitos que venham realmente a trazer o milagre da restauração, mas o milagre do descanso, do perdão, para que aquela pessoa possa, então, pela graça de Deus, estar completado a sua missão e descansar no Senhor, para um dia fazer parte dos escolhidos que marcharão rumo à Canaã celestial. Sexto tema: restauração e perdão. Tiago 5, 19 a 20, entra num tipo de trabalho missionário muito interessante, que nos conduz, nos induz, nos estimula a fazer trabalho missionário com pessoas apostatadas, a pessoas que se desviaram da fé. Não é uma questão de incentivo indulgente, mas é uma questão urgente de fazermos esse tipo de trabalho. E uma promessa nos é agraciada ao nos empenharmos nesse tipo de trabalho quando há resultado naquilo que investimos em fazer. De ir lá, pregar, pegar na mão dele, tirar do chiqueiro, sem entrar no chiqueiro, e trazer de volta para a casa do Pai. Sermos usados como instrumentos vivos na mão de Deus. Não é fácil, irmãos, porque a maioria das pessoas que apostatam, todos viram as costas, e dentro da igreja a maioria faz igual o irmão mais velho, quer virar as costas e achar ruim do que ele está voltando para a igreja. Mas nós não podemos esquecer jamais que a festa no céu por um pecador que se arrepende, sempre, mesmo sendo filho pródigo. Mesmo sendo filho pródigo. Não se esqueça disso. Evangelizar apostatados é uma recompensa incrível, irmãos. Encobrirá multidões de pecados. Ser o instrumento nas mãos de Deus e anunciar a orquestra da salvação para os apostatados também. Sétimo tema: credencial do reino. Aqui no Grande Conflito, Ciência do Bom Viver, temos um aglomerado de informações muito interessante. Cristo pede-nos que nos identifiquemos com Ele em prol da salvação da humanidade. Ele diz: de graça recebeste, de graça dai.
O pecado é o maior de todos os males e cumpre-nos apiedar-nos do pecador e ajudá-lo. Muitos há que erram e sentem sua vergonha e loucura. Estão sedentos de palavra e de ânimo. Pensam em suas faltas e erros a ponto de ser quase arrastados ao desespero. Não devemos negligenciar essas pessoas. E nos desejados de todas as nações, página 504, digam palavras de fé e de ânimo, que serão como bálsamo eficaz para os quebrantados e feridos. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que tenhamos o ânimo, a sabedoria e a iniciativa de fazermos esse trabalho missionário. Santo Deus, usa-nos como instrumento nas tuas mãos, para que a orquestra da tua salvação para nós alcance os nossos ouvidos e o nosso coração e possamos juntos contigo distribuirmos esta música ao mundo ao nosso redor, e que as pessoas ouçam e que as pessoas possam seguir-te, rendendo-se aos seus pés e te servindo em espírito e em verdade. Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quase tudo já foi completado, quase nada a mais a dizer. Então já irei orar ao Senhor e pedir suas mãos de amor. Senhor, venha trazer transformação, venha mudar o coração. Seremos um melhor cristão, até que enfim vamos morar na luz do eterno lar e viver no amor sem par. Nesta vida tanta mudança, quanta esperança e tanta coisa ninguém alcança, e Cristo vem nos buscar pro eterno lar. Senhor, venha trazer transformação, venha mudar o coração. Seremos um melhor cristão, até que enfim vamos morar na luz do eterno lar e viver no amor sem par.